O que a Páscoa trouxe para você? Ah, pastor, a Páscoa não trouxe nada. Talvez nada nesse contexto humano de Páscoa, de coelho que traz ovos, de chocolate, toda essa cultura que não é bíblica, nem judaica e nem cristã. Porque a nossa esperança, irmãos, não está em coisas materiais. Ganhar ou não ganhar presente, receber ou não receber essas coisas. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E Páscoa para nós não é presente, não é ovo, não é coelho, não é chocolate. Apesar que o chocolate é bom, engorda um pouquinho, mas é gostoso. Só que não precisamos esperar apenas a Páscoa para poder comer chocolate. Você pode comer chocolate o ano inteiro. E até mais barato do que agora, nesse período. Então, queridos, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a Bíblia nos fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 5 ao versículo 7. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 5 e verso 6, 7, até o versículo número 8. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo. Disse ele: Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, porém ele não está aqui. Ressuscitou, tal como disse que faria. Entrem e vejam onde o seu corpo está deitado. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que ele vai para a Galileia, a fim de encontrar todos lá. Este é o meu recado para eles. Verso número 6. Porém, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aqui está, meus irmãos, o motivo da nossa celebração desta noite, a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a morte. Eu quero falar nessa noite sobre o tema da Páscoa, pensando numa Páscoa que trouxe vida, numa Páscoa que pode gerar em nós a vida de Deus. Não uma Páscoa como as pessoas hoje vivem, uma Páscoa que pode trazer presentes, lembranças, recordações, e propriamente essas questões mais de comida. É interessante que a galera jejua na sexta, mas no domingo senta o pé na jaca. Então tudo que jejuou na segunda, no domingo, acaba fazendo e até muito mais do que aquilo que observou. Então, meus irmãos, a nossa vida com Cristo não é dias, não são momentos. A nossa vida com Cristo é todos os dias. O jejum, ele é uma observância diária, semanal, faz parte do nosso estilo de vida. Jesus não espera de nós que jejuemos um dia por ano, na sexta-feira chamada Santa, e essas questões. Nós precisamos evoluir, caminhar e ir muito além, entender que a Páscoa ela não está presa a essas celebrações do mundo, ou até mesmo celebrações pagãs. A Páscoa para o judeu, ela tinha um aspecto de uma libertação física. A Páscoa, no sentido da sua palavra hebraica, significa passar por cima. E aí nós voltamos lá para o começo, lá para o livro do Êxodo, capítulo 8, 9, 10, 11, especialmente o capítulo 12 de Êxodo, onde a primeira Páscoa foi instituída, a primeira Páscoa foi celebrada. Os irmãos assistiram a novela dos 10 Mandamentos, então estão craque nesse período da história do povo de Israel. Quando o povo estava prestes a sair do Egito, quando da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E nesse momento, nesse tempo, Deus disse que o anjo da morte passaria sobre o Egito e mataria todo o primeiro filho, o primogênito, de todos aqueles aonde o sangue não estaria nos umbrais das portas. Então Deus disse para o povo de Israel: olha, sacrifiquem o cordeiro, separem o sangue, e esse sangue você passa sobre a verga, o umbral, o batente das portas, marquem as casas de vocês com o sangue, porque naquela noite o anjo da morte passou por todo o Egito, e naquelas casas onde não havia marca de sangue, literalmente o anjo pulou por cima, o anjo passou sobre, ele poupou aquelas casas, e lá não houve dor, lá não houve tristeza, lá não houve choro, porque lá havia o sangue do cordeiro que trouxe justamente a proteção para o povo de Israel.
E naquele mesmo contexto, Deus ordena para Moisés reunir o povo em famílias. Aquele cordeiro que foi sacrificado deveria ser assado na brasa. E aquele cordeiro deveria ser comido com ervas amargas, com pão sem fermentação, o pão asmo, porque naquela noite eles sairiam meio que depressa do Egito. E eles então comeram aquela refeição, já vestidos, com o cajado na mão, tudo preparado. E assim que eles comem a refeição da Páscoa, eles recebem a ordem para deixar o Egito. E eles saem, depois de 430 anos de escravidão, numa peregrinação até a terra prometida. E aqui está o sentido da Páscoa para os judeus, a libertação física da escravidão do Egito. E o texto de Mateus, o contexto de Jesus, ele vai colocar então a morte de Cristo nesse mesmo contexto. Por quê? Porque a Páscoa dos judeus ela foi celebrada e é celebrada anualmente. A partir dessa saída do Egito, durante o período que eles peregrinaram, eles não celebraram a Páscoa, mas antes de entrar na terra prometida e depois que entraram, durante toda a história do povo, ano após ano, o povo fazia este ritual, ou fazia essa refeição, tinha esse momento para lembrar daquele dia que eles saíram. E até hoje o judeu comemora a Páscoa nesses moldes, trazendo à memória a libertação física. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, lá no versículo número 2, a Bíblia diz assim: e como vocês sabem, Jesus conversando aqui com os seus discípulos, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias, e eu serei crucificado. Então Jesus ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita nesse período tão emblemático para o povo de Israel. E aí nós temos então uma outra perspectiva da Páscoa cristã, não uma libertação física, mas uma libertação espiritual. Cronologicamente, na quinta-feira à noite, Jesus come a Páscoa com os discípulos. Ele manda arrumar um local, arrumar uma casa, e os discípulos vão e vê um segundo andar. Lá eles preparam toda a Páscoa, toda aquela refeição, a comida, o cordeiro assado, as ervas amargas, os pães sem fermentos. Então, na quinta-feira à noite, Jesus come essa Páscoa com os discípulos, ele se despede, ele vai para o monte, e lá no monte, então, Judas entrega ele nas mãos dos líderes do povo de Israel, dos fariseus, dos escribas. Naquela mesma noite, Jesus começa uma peregrinação de julgamento. E essa peregrinação de julgamento, ela dura até a sexta-feira pela manhã, aproximadamente às 9 horas, aonde Jesus então, ele é crucificado, ele vai para o Gólgota, e aproximadamente às 9 horas da manhã, ele é crucificado. E ele fica na cruz até o meio-dia, e meio-dia acontece então a escuridão, vem trevas sobre a terra. E às 3 horas da tarde, Jesus então expira, Jesus morre, Jesus entrega a sua vida. Ele é tirado da cruz e ele é sepultado ainda no final do dia de sexta-feira, porque a partir das 18 horas já contava o sábado, e eles não poderiam ser sepultados no sábado e nem ficar na cruz. Então eles são tirados da cruz, Jesus é posto na sepultura no final da sexta-feira. E aí começa o sábado, e o sábado é um dia de silêncio. Como um autor disse, é o dia de silêncio, o dia sem nada acontecer de maneira substancial. É um dia hoje como se você ficasse totalmente isolado, nada aconteceu durante o sábado, não na esfera humana, terrena, porque Pedro vai dizer que nesse período Jesus desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisão. E aí então, no domingo, logo pela manhã, o texto fala que as mulheres vão ao sepulcro para fazer o trabalho de embalsamento de Jesus, as especiarias, os óleos. E quando elas chegam lá no sepulcro, nós temos o capítulo 28 de Mateus, domingo de manhã, bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra para um lado e se sentou nela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele
era de uma brancura brilhante. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desanimaram e ficaram como mortos. E aí o anjo fala para as mulheres: não temam, vocês procuram aquele que morreu, mas ele ressuscitou. E a partir desse contexto, meus irmãos, a Páscoa cristã, ela é uma celebração não mais para lembrar uma escravidão física. A Páscoa cristã agora é uma celebração para a libertação espiritual. Nós comemoramos a Páscoa, nós vivemos esse dia de hoje para trazer à memória que nós éramos escravos do pecado, nós estávamos presos ao pecado e Jesus morreu na cruz para nos livrar, Ele morreu na cruz para nos salvar e Ele ressuscitou da morte e Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ser vencedores também. Então a Páscoa para nós cristãos, ela é uma celebração espiritual. Por isso não importa o que você come ou você deixa de comer no dia da Páscoa. Não importa o que você faz ou você deixa de fazer no dia da Páscoa. Porque para nós, Páscoa ela tem um contexto espiritual. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a ressurreição que Deus tem para as nossas vidas. Por isso a Páscoa trouxe vida. A Páscoa traz a vida de Deus para mim e para você. A Páscoa ela traz tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Páscoa nós estamos celebrando nesse contexto? Que Páscoa que as pessoas celebram nesses dias? Que tipo de celebração as pessoas fazem? Nós precisamos entender que a celebração pascal para nós cristãos, ela é espiritual e ela é uma celebração da vitória sobre a morte. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa vida que Jesus trouxe, meus irmãos, eu quero abordar 3 pensamentos breves nessa noite. Primeiramente, o ganho com a ressurreição de Cristo foi muito maior do que a perca que Adão proporcionou para nós, raça humana, lá no Jardim do Éden. Então vamos pensar como humanidade, vamos pensar como raça humana, como povo, como pessoas. Lá no Jardim do Éden, nós tivemos uma grande perca. Adão entregou de mão beijada muitas coisas que Deus havia nos dado. Mas na ressurreição, a partir da morte de Cristo, da sua ressurreição e da vitória dele sobre a morte, ele traz para nós muito mais do que aquilo que nós perdemos. Então, a Páscoa ela trouxe vida porque ela trouxe muito maior ganho daquilo que havia sido perdido. E na ressurreição nós podemos dizer que Cristo recuperou tudo aquilo que Adão perdeu no Éden. Qual era a escolha de Adão no Jardim do Éden? Qual era a decisão que ele tinha que tomar? Adão tinha que escolher não entre o bem e o mal. Adão tinha que escolher entre a vida e a morte. Porque o texto de Gênesis vai dizer, capítulo 2, versículo 15, Deus dá uma orientação para Adão. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar e cultivar, mas o Senhor deu um aviso para Adão. Você pode comer de qualquer fruta do jardim, menos da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com consciência despertada para o certo e o errado, para o bem e o mal. Se comer essa fruta, você será condenado à morte. Então, queridos, a escolha crucial que Adão teve que fazer foi entre a vida e a morte. Entre comer e não comer da árvore que traria a morte para ele e para a raça humana. Lá no capítulo número 3, verso 22, a Bíblia vai dizer assim: disse o Senhor, agora que o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal, vejamos que ele não venha e coma da fruta da árvore da vida, e passe a viver eternamente. Assim o Senhor Deus mandou o homem embora do Jardim do Éden, para que fosse cuidar da terra que tinha sido formada. Depois Deus colocou poderosos seres angelicais a leste do Jardim do Éden. Colocou também uma brilhante espada que não parava de se mover para vigiar o caminho que levava à árvore da vida. E a grande questão é, será que Adão não poderia comer da árvore da vida antes de ter pecado? Interessante que Deus não proíbe Adão de comer dessa árvore da vida. Deus proíbe ele comer da árvore da morte.
E a decisão dele era comer ou não comer da árvore que traria a morte. A escolha dele foi entre a vida e a morte. E adivinha o que Adão escolheu? Ele escolheu a morte. E a partir então dessa escolha, Adão não traz apenas consequências para ele, mas para toda a raça humana. E aí nós vamos lá para o texto de Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com paciência e esperança por aquele dia futuro, quando Deus ressuscitará os seus filhos. Isso porque naquele dia todos os espinhos e ervas daninhas, todo o pecado, morte e corrupção, as coisas que por ordem de Deus dominaram o mundo, contra a própria vontade do mundo, tudo desaparecerá. E o mundo ao nosso redor participará da gloriosa liberdade do pecado que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo as coisas da natureza, como os animais e as plantas, sofreram na doença e na morte enquanto esperam esse tão grande acontecimento. E mesmo nós, os cristãos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma mostra, nos permite conhecer o sabor da glória futura. Também gememos para ser libertos da morte e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos como seus filhos, inclusive os novos corpos que já prometeu, como que nunca voltarão a enfermar e nunca jamais morrerão. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo está dizendo assim, olha, não se preocupe com aquilo que aconteceu lá no Éden. Não se preocupem com aquilo que vocês perderam. Não se preocupem com o prejuízo que veio sobre a raça humana com a desobediência de Adão. No dia em que Jesus se manifestar, tudo aquilo que foi perdido vai ser devolvido, vai ser restaurado. E Paulo coloca isso num âmbito geral, de que até a natureza, até os animais estão sofrendo, padecendo pelo pecado de Adão e pela sua desobediência. E a ressurreição de Cristo, a Páscoa que nós estamos desfrutando hoje, meus irmãos, ela não vai trazer apenas uma bênção momentânea, ela vai trazer para nós toda essa restauração. Ela vai devolver tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que nós deixamos em Adão no passado. Às vezes Deus parece estar tão ausente das nossas vidas, às vezes parece que Deus está tão distante de nós, às vezes parece que nós não podemos e não conseguimos sentir Deus, mas é nesse momento, é nessa esfera, nessa perspectiva, que Deus se faz cada vez mais presente. Aquelas mulheres quando vão lá para o jardim, quando elas vão lá para o túmulo, elas ficam completamente desnorteadas, elas não sabem mais o que fazer, elas perderam tudo, Cristo havia morrido. E elas então estavam se sentindo abandonadas, sozinhas. E era nesse mesmo momento que elas estavam tão sozinhas, que o próprio Cristo já estava ali junto delas, elas não haviam percebido. Então mesmo que parecesse que elas estavam sozinhas, que Cristo estava ausente, que Ele havia morrido, Ele estava tão presente que elas não se deram conta. Lá no versículo 10, o próprio Jesus vai dizer para elas, não tenham medo. Mateus 28, 10. Não tenham medo, vão dizer aos discípulos, vamos para Galileia, nós vamos nos reunir lá juntos. Por isso, queridos, a ressurreição de Cristo é para trazer a vida de Deus. A vida de Deus na sua plenitude. E uma vida para todas as áreas da nossa vida. A ressurreição de Cristo não é apenas uma data comemorativa, mas é um evento para a gente trazer à memória que a vida de Deus, ela está sendo devolvida para nós como seus filhos. Aquilo que nós podemos talvez ter perdido em áreas específicas, como o casamento, como as finanças, como família, como vida profissional, qualquer outra perspectiva que houve perca, que houve prejuízo.
A ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo, ela vem justamente para trazer para nós essa esperança. Olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu vou devolver tudo que Adão perdeu no Éden, eu vou restabelecer a ordem, eu vou devolver a harmonia para a natureza, eu vou devolver para o homem aquilo que Adão perdeu. Por isso, queridos, é importante nós termos essa perspectiva. O que você perdeu na sua vida? O que você já teve de prejuízo na sua vida? O que você sofreu de golpes nessa sua existência? Cristo venceu a morte justamente para trazer a vida de Deus para essas áreas da nossa existência humana. E mesmo que talvez nós não possamos contemplar essas coisas hoje, mas segundo Paulo em Romanos, isso um dia vai ser completamente restabelecido. Talvez nós estejamos vivendo hoje aquele dia de sábado, onde nada aconteceu, onde tudo ficou parado, onde tudo estava quieto, onde nenhum movimento estava acontecendo. Pode ser que nós nos sintamos hoje, irmãos, dessa maneira. Nós nos sintamos nesse dia de sábado, nada muda, nada acontece, nada está mudando. Eu não vejo nenhum movimento, a situação está aqui, a dificuldade está aqui, o problema ainda está aqui, eu ainda não consegui ver uma luz no fim do túnel. Pode ser que nós estejamos vivendo esse dia, humanamente, de sábado, onde parece que aparentemente nada está acontecendo. Mas não nos esqueçamos de que, embora o sábado não aconteceu nada sobre a terra, Jesus estava agindo, estava pregando, Jesus estava trabalhando. Então, se nada está acontecendo de maneira física, humana ou visível, não perca a esperança. Jesus está trabalhando, está nos bastidores, Ele está agindo, Ele está movimentando. E se você tiver essa perspectiva de esperança, você vai ter então o seu domingo da ressurreição, você vai ter o seu dia da vitória, aonde você vai se encontrar com o Senhor. Ele vai dizer: não tema, eu estou aqui, eu estou trazendo de volta tudo aquilo que a vida levou, tudo que você perdeu. Portanto, meus queridos, vale a pena nós acreditarmos, vivermos esse dia com fé e com esperança, porque a vitória de Cristo sobre a morte, ela é uma vitória que vem trazer a vida de Deus para mim. Tudo que nós perdemos em Adão no Éden, Cristo restitui na cruz e na sua ressurreição. Amém? Amém. Segunda perspectiva que eu quero abordar é sobre a questão do benefício que a ressurreição de Cristo traz para nós. Se a ressurreição trouxe vida, e essa vida é toda a vida de Deus para nós, uma questão mais patente, mais pontual, é a palavra do anjo para aquelas mulheres: não tenham medo. Irmãos, essa expressão para mim, ela se tornou significativa nesse texto: não tenham medo. E eu levo os irmãos a pensar comigo que a vitória de Cristo vem justamente para tirar, para vencer, ou a nos ajudar a vencer o medo, nos ajudar a vencer o pavor, nos ajudar a vencer as dúvidas, nos ajudar a vencer as incertezas. Vivemos hoje um dia de incertezas, de dúvidas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, qual que é a próxima bomba que vai estourar lá em Brasília ou em Curitiba na segunda-feira. Nós não sabemos para onde a nossa economia, a nossa política vai, e não sabemos se isso tudo não vai levar o nosso emprego junto, não vai levar as nossas finanças, não vai fazer com que a gente também tenha grandes prejuízos. Mas Cristo, Ele vem justamente para nos dar essa palavra de afirmação: vença todos os medos e todos os temores. O anjo se aproxima daquelas mulheres lá no capítulo 28 de Mateus, verso 5, e diz para elas: não tenham medo. Não tenham medo. A ressurreição trouxe o benefício emocional, vitória sobre o medo, vitória sobre a dúvida, vitória sobre a incerteza. Aquelas mulheres ficaram com um grande vazio. Elas ficaram sem esperança, elas estavam desoladas, elas estavam abatidas, elas estavam deprimidas, elas estavam cabisbaixas. O texto de Marcos vai dizer que elas caminhavam para o sepulcro, se questionando quem vai tirar a pedra que está na porta do sepulcro. Elas estavam completamente sem esperança, totalmente perdidas, desoladas, sem nenhuma perspectiva de vida. E hoje, queridos, nós
vivemos uma realidade muito semelhante a essa. Nós vivemos sem esperança, nós vivemos sem perspectiva, nós não temos certeza do que vai acontecer amanhã, parece que sempre estamos nesse grande dilema. Como lá no Éden, o pecado de Adão trouxe o temor dele de se aproximar de Deus, ele vai e se esconde do Senhor atrás de uma árvore. O pecado trouxe para Adão essa mesma perspectiva do medo. A crucificação, a morte de Jesus trouxe medo para as pessoas. Um evento trágico, um evento com consequências avassaladoras. Impactou a comunidade cristã, impactou os cristãos daquele tempo. Eles ficaram todos amedrontados. E é interessante, irmãos, que diante de manifestação de Deus, surge o medo no coração das pessoas. Lá em Lucas capítulo 2, verso 10, quando Jesus nasce e o anjo se apresenta aos pastores lá no campo, aquela luz brilha, a primeira coisa que o anjo fala para os pastores, Lucas 2, 8, 9 e 10, é: não tenham medo. Eis que eu trago para vocês boa nova de grande alegria. Parece que desde o Éden, desde o pecado de Adão, as manifestações de Deus, elas em vez de trazer esperança, fé, afirmação, elas trazem medo para o coração das pessoas. Aqueles pastores ficaram com muito medo no nascimento de Jesus. O mesmo medo agora atravessa o coração dessas mulheres na morte de Jesus. E não somente o anjo afirma isso, mas o próprio Cristo, no verso 10, que nós já lemos, Jesus fala para elas: não tenham medo. O que está acontecendo é coisa boa, o que está acontecendo é coisa agradável, o que está acontecendo agora é obra de Deus, não tenham medo. Eu vim para afirmar a vocês a vitória sobre o medo. Entreguem esse medo, tirem esse medo, vençam esse medo. Quantos medos, meus irmãos, nós vivemos no nosso dia a dia? Quantas incertezas nós temos hoje? Amanhã, incerteza de como vai estar o seu trabalho. Amanhã, incerteza se você vai poder pagar o IPTU que a prefeitura já entregou na sua caixa de correio. O medo se você vai poder cumprir os seus compromissos financeiros, materiais. Se você vai poder continuar colocando comida dentro da sua casa, para a sua família. Quantas coisas hoje estão trazendo medo, pavor ao coração dos homens. E nós também, como cristãos, vivemos isso. E aí então a Páscoa vem, a ressurreição vem para dizer para você: Jesus venceu a morte. Jesus quer tirar esse medo, Jesus quer tirar esse pavor. Vamos nos alegrar, vamos nos apegar na certeza, na convicção de que com Cristo nós seremos mais do que vencedores. Vence os seus medos, querido, não tenha essa preocupação. Deixa Jesus trabalhar isso, deixa Ele trazer a vida de Deus para os seus medos. E em último lugar, uma perspectiva que nos também salta aos olhos em relação a essa ressurreição, é a vida de Deus para a sua igreja. O texto continua dizendo, o recado do anjo para as mulheres no versículo 7 de Mateus 28, agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou. Ele vai para a Galileia, a fim de encontrar todos lá. A ressurreição nos motiva a cumprir a nossa missão de levar a boa nova de Jesus Cristo. E esse encontro lá na Galileia, nesse encontro, Jesus ele traz para a igreja e para os discípulos a grande comissão. Jesus chega para aqueles discípulos lá no final do capítulo 28 e diz para eles: olha, agora eu tenho para vocês uma grande tarefa, uma grande obra, que é conhecida como a grande comissão. Vão, levem a boa nova, continuem espalhando a salvação. Aquela boa nova que os anjos ministram lá para os pastores, Lucas 2,10, no nascimento de Jesus, é a boa nova, é a salvação. Agora essa boa nova não pode ser perdida de perspectiva ou de mente. Continuemos como igreja ministrando essa boa nova, porque se nós não anunciarmos a boa nova, a ressurreição de Cristo, ela se torna vã para quem não ouve das boas novas. É por isso, irmãos, que as pessoas hoje estão esperando o coelhinho trazer ovo de chocolate, porque elas não ouviram as boas novas de salvação.
É por isso que hoje as pessoas estão nessa esperança. De manhã, hoje, veio uma criança e disse assim: pastor, você vai me dar ovo de Páscoa? Eu falei: não vou te dar ovo de Páscoa, porque não existe ovo de Páscoa. Acho que ela não entendeu muito o que eu falei, mas, irmãos, se as pessoas vivem ainda essa perspectiva, é porque a boa nova não chegou ao coração dessas pessoas. A boa nova não foi ministrada a esses corações, a grande comissão ainda não foi concluída, a ordem para nós como igreja, pelo Cristo ressuscitado, era: não abandonem a missão de vocês, que é anunciar a boa nova. Essa Páscoa universal lá de Romanos 8, quando todas as coisas vão ser concretizadas, ela só vai acontecer quando Jesus voltar. E para que Jesus volte, o próprio Jesus disse que o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E se nós não pregamos o Evangelho, não fazemos a grande comissão acontecer, se tornar uma realidade, a ressurreição, a Páscoa universal de Romanos 8, não vai acontecer. Aquela restituição plena de tudo que nós perdemos não vai acontecer. Porque nós talvez estejamos negligenciando o chamado para a grande comissão. Precisamos pregar a boa nova. Precisamos pregar o Cristo vivo. O Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma. Pregar a promessa da ressurreição, a promessa de transformação, a promessa de que nós podemos ter vida em Cristo, a vida em Jesus Cristo. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, Ele tem o dom da vida, e se Ele tem o dom da vida, Ele vai nos abençoar com esse dom. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ficar presos à sexta-feira. Não podemos ficar presos ao dia de morte. Nós temos que entender que o domingo chegou. A ressurreição é uma realidade. A ressurreição de Cristo é uma certeza. Não apenas na questão histórica, mas é uma questão espiritual para nós. Então hoje nós não celebramos datas para marcar momentos, eventos humanos. Nós hoje lembramos de algo muito maior, que é a vitória sobre a morte. E eu vou viver nessa perspectiva até o dia da grande ressurreição. Por isso, queridos, Páscoa é algo muito mais profundo do que ovo de chocolate, de coelhinho. A Páscoa é algo muito mais significativo, muito mais grandioso, para ser reduzida nessa comemoração que as pessoas fazem hoje. Uma comemoração que é vazia de sentido, de significado. Uma comemoração que não exalta o Cristo. A Páscoa ela é muito mais significativa porque ela traz vida. Ela traz a vida que Adão perdeu lá no Éden. Ela traz vida para o nosso dia a dia, nos ajudando a vencer os nossos medos. E ela nos traz vida espiritual, entendendo que a grande comissão precisa ser cumprida. A vitória de Cristo sobre a morte veio para trazer vida a você, ao seu coração e a todos nós. Amém?